O que o regime não quer é partilha de poder. Né? O que o regime não quer é a partilha de poder. E o medo está aí, está mesmo ali. Porque sejam todos bem-vindos a mais. Este é um dia a qual vamos trazer aqui a realidade de um partido político. Nesta que são as preparações para as eleições autárquicas aqui no nosso país. E nós teremos aqui constantemente a visualização do partido Bloco Democrático. Sejam todos bem-vindos. Esta aqui é uma conversa aberta do que faz o nosso programa ou a nossa grelha programática. Então, sem mais delongas, dei boas-vindas ao secretário-geral do Bloco Democrático, Moata Sebastião, a qual eu estendo as minhas saudações. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Muito bem, como é que está essa manhã? Tranquilo. Muito bem, estamos aqui para falar um pouco e entender um pouco sobre o BD, as suas agendas, os seus trabalhos e os seus real propósitos nestas que são as lutas para as eleições autárquicas. Vamos já então logo entender a primeira questão, aqui nadar um pouco nestas questões. O BD sempre assumiu posições fortes em relação à situação da governabilidade do país. Acha que esta é a melhor forma de desapertar os cidadãos? Bom, primeiro é preciso percebermos que o BD é um partido que nasce dentro de uma conjuntura difícil. Né? Estamos a falar depois do período eleitoral de 2008, com a extinção da Frente para a Democracia, que é um partido do qual o BD herdou todo o patrimônio filosófico, ideológico e cultural, e não só. Em 2010, então, surge o partido, numa altura em que eu considero como o momento do auge da ditadura. Né? Esse sistema que a gente vive hoje se inicia nesse período, porque 2008 seria um ano em que a cidadania se afirmaria, porque o país acabava de vir de uma guerra civil. Né? Era nosso entendimento que 2008 o país pudesse reencontrar-se, né? E que pudesse efetivamente traçar os caminhos para a reconciliação nacional e pudessem, em uníssono, os angolanos todos pudessem erguer uma nova Angola, onde os cidadãos pudessem se sentir efetivamente partícipes da reconstrução do país. Não obstante a isso, também era viável que Angola pudesse ter a coragem de redefinir os caminhos e como também as políticas, no sentido de tornar possível a congregação de todos os angolanos, porque a tônica na altura era a reconstrução e a reconciliação nacional. Mas o facto é que durante este período todo o que tem acontecido é a regressão em termos de conquistas, né? Sobretudo no aniquilamento do espaço da articulação cívica, de participação cívica dos angolanos. E o Bloco Democrático, tendo como uma das linhas da sua defesa a cidadania, e com isso nós podemos aqui equacionar todos os valores que advêm da cidadania, sentimos-nos na obrigação de fazermos essa luta pela cidadania ou em nome da cidadania. Portanto, qualquer luta que a gente faça, que o Bloco tem estado a fazer nesses termos, é pura e simplesmente para tornar valorizável a participação dos cidadãos, para tornar compreensível que não é possível qualquer desenvolvimento quando o cidadão é colocado de parte. Portanto, para nós o cidadão é o elemento fundamental para o desenvolvimento de qualquer tipo de política. E por isso todo o trabalho que a gente tem estado a fazer, todo o trabalho reivindicativo, é nada menos senão um trabalho que tem como objetivo primário e se calhar essencial a valorização do cidadão. Já se pegando alguma deixa, nesta luta que o BD tem feito para a cidadania, tem encontrado barreiras por parte da governação? Claro que sim, porque quando você instaura um regime ditatorial, um regime de partido único, você limita o espaço de exercício da cidadania. Portanto, você pode estar num país com leis perfeitas, como nós temos aqui algumas leis
que são boas, mas na prática elas não são efetivas. Por quê? Porque não interessam quem está no poder. Portanto, esta questão permite compreender que a cidadania tem aquilo que muitas das vezes eu tenho estado a falar, tem sido condicionada porque alguém determinou o espaço de expressão dela, quando a cidadania não precisa de um espaço, né? O espaço da articulação cívica, o espaço do exercício da cidadania, é aí onde o cidadão se pode compreender, se pode perceber. É na comunidade, na empresa, é na escola, é no bairro e, se quiséssemos até dizer, é no país onde a pessoa se sente cidadão. Portanto, não havendo essas possibilidades, é claro que aqui um mecanismo de resistência para que a cidadania se manifeste. E é isso que nós temos estado a lutar, é isso que nós temos estado a fazer frente durante esse tempo todo. Muito bem, há uma diferença clara entre o discurso, o falar e a prática. A nossa realidade nos leva para isso, a nossa governação nos leva para isso. Por que a que se deve esta diferença entre o discurso e a prática? Primeiro é que a política tem os seus valores, e um dos valores é a ética, se não mesmo a coerência política. Portanto, assumir posições em que o discurso é outro e a prática é absolutamente contrária àquilo que nós manifestamos do ponto de vista discursivo, é mostrar incoerência, é mostrar a falta de ética. E nós temos, no nosso contexto, vários exemplos em relação a isso. Um exemplo muito claro em relação à tal propalada autarquias locais. Né? O presidente João Lourenço, em 2017 ou 2018, tinha prometido a efetivação do poder local em 2020. Chegar em 2020, mudou de discurso. Na campanha, a última campanha eleitoral, as eleições de 2022, prometeu que depois das eleições Angola iria efetivamente concretizar a institucionalização do poder local. E mudou. Portanto, o que nós temos é a não conjugação da prática discursiva com o dia a dia, com a ação política. Portanto, isso demonstra incoerência, demonstra falta de ética, demonstra falta de princípios. E é isso, infelizmente, que tem estado a macular a política. Tanto achar que a política é uma arte para persuadir negativamente, para mentir, para enganar, quando para nós a política é a arte de servir, é o bem servir. E isso está agregado aos valores, como a ética, o rigor, a transparência, a coerência no seu todo. Entende? Portanto, para nós, esta questão de o discurso ser outra coisa, a prática ser outra, é no sentido mesmo, claro, de mostrar que nós temos um governo incoerente, incompetente e, sobretudo, inconsequente. Muito bem, ainda falando das autarquias, o BD entende que há um certo medo por parte do MPLA instalar ou fazer as eleições autárquicas. Isso não é só uma questão do bloco, é uma questão que a sociedade já percebeu. Né? Mas, respondendo com o bloco, a nossa percepção é isso. O que o regime não quer é partilha de poder. Né? O que o regime não quer é a partilha de poder. E o medo que está aí, está mesmo ali. Porque as eleições de 2022 tornaram clara que a sociedade desenvolveu, sobretudo do ponto de vista de concepção e participação. Certo? E, portanto, isso aqui deu um sinal, deu um indicativo. Que os próximos desafios eleitorais os angolanos terão a oportunidade de firmar o protesto contra o regime que governa, que vigora no país desde 1975. E, portanto, o regime tem consciência disso. Né? Primeiro é que está mais do que claro que perdeu as eleições de 2022 e fez o recurso às instituições que ele controla para inverter o sentido popular, o sentido do voto popular. Porque o voto de 2022 foi um voto que os angolanos fizeram, um voto de qualidade. E, portanto, tendo percebido isso, o regime não está interessado a partilhar o poder. Por quê? Porque para eles, política não é só missão e serviço. Política para eles é um emprego. Portanto, não perceberam os elementos de circunstância da política, que se resume no servir e depois ter um prazo para deixar de servir. Portanto, a questão aqui de um dia ser súbdito e outro dia ser detentor de poder é uma questão de circunstância.
E esta circunstância é definida em função da vontade de quem delega poderes, que no caso é o cidadão, que ao depositar o seu voto na urna, está transferindo o poder, está delegando poderes a quem ele entende que está à altura de o representar. Portanto, o que o regime tem medo é exatamente isso. Que o cidadão venha nas próximas eleições voltar a delegar os poderes à oposição, protestando contra o regime atual, e ele não está preparado para isso. E fundamental ainda é que, com a institucionalização das autarquias, o poder central deixa de ter, digamos, pressão nas comunidades, nos municípios, porque será a vontade dos munícipes a determinar a agenda política do seu município, a determinar as preferências ou as urgências em termos da prossecução das políticas públicas. Mas vamos aqui entender uma deixa que o secretário-geral disse aqui bem há pouco. Entendemos que as eleições de 2022 foram tão claras que o MPLA perdeu. Mas por eles estarem a comandar as instituições todas, manipularam tudo e veio à tona que o MPLA venceu as eleições. Se for o caso destas mesmas eleições, como o BD, que caminhos vão traçar para poder dar volta a esta situação? Bom, primeiro eu preciso perceber que nesta altura quem está na governação tem o controle de tudo. O que tem que ser feito é que nós temos estado a fazer, é fazer compreender às pessoas que a luta contra o monopólio da fraude ou contra a manutenção do poder vigente não é uma luta exclusiva dos partidos, é uma luta de todos nós. Porque independentemente de nós fazermos parte de um ou de outro partido, somos efetivamente angolanos e passamos pelas mesmas dificuldades. Portanto, uma das formas que nós podemos fazer para reverter é compreendermos que esta missão de reverter os cenários e contrapor a fraude é uma missão de todos. Portanto, aqui está o apelo cívico. Portanto, apelo pela unidade, apelo pela participação e, sobretudo, o apelo para não a automarginalização, que isso é fundamental. As pessoas pensarem que existem grupos específicos que têm de fazer frente ao regime. Não, somos todos nós. Cada um na posição onde se encontrar, na organização onde estiver, colocar como primário, como objetivo primário, a luta, a mudança do regime, a alternância política que o país precisa. Portanto, é esse o apelo que nós temos estado a fazer e é para essa via que nós temos que nos orientar. Porque há aqui uma clara convicção que contra um regime com o tempo de durabilidade que está no poder, não se pode fazer frente apenas usando um único autor, certo? Ou um partido ou os partidos. Portanto, todos nós temos que tomar conhecimento disso, no sentido de assumirmos essa causa como causa comum e fazermos essa luta conjunta. Portanto, Angola chegou num estágio em que todos estamos esgotados com este regime. A Mamazungueira está esgotado, o Cupapata está esgotado, o empresário está esgotado, o professor está esgotado, o enfermeiro, o médico, estão todos esgotados. Portanto, quem é que nos esgotou? É um governo que não tem uma política clara que atenda aos nossos interesses como cidadãos. E depois os interesses secundários como profissionais. Portanto, estamos todos esgotados. Portanto, é a altura de percebermos que este esgotamento coletivo tem de nos unir para tornar possível uma transformação, uma mudança de paradigma. Ok? Muito bem. Já foi aqui bem notado o apelo deixado para a unidade, né, por esta crise que Angola está a passar. Já ficou aqui o apelo do secretário-geral, né? Devemos nos unir como angolanos para poder trazer à tona, para trazer os verdadeiros, reais valores da cidadania aqui em Angola. Vamos agora aqui tocar num tema que é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Não tem como sair às ruas e não se deparar com esta situação, a marginalidade em Angola. Como o BD encara esta realidade no nosso país?
Bom, existem várias formas de luta, né? Existem várias formas de luta e, sobretudo, no momento que nos encontramos de asfixia das liberdades, o crescente índice de intolerância, o aprimoramento da ditadura, ir às ruas é um direito, né? Porque a manifestação é um direito consagrado na nossa Carta Magna. Portanto, dentre as várias possibilidades de luta, eu, no meu ponto de vista, vejo que a manifestação popular é uma delas. É uma delas. Porque... E tenho uma explicação muito clara que eu tenho estado a falar várias vezes. E a luta na rua é interessante, sabe por quê? Porque a rua não pertence a ninguém. Yeah? Não pertence a ninguém. Tanto eu posso me manifestar na rua, tu podes se manifestar na rua e tantas outras pessoas podem se manifestar na rua. Mas parece que as nossas ruas aqui já têm dono. Não, mas esse dono é um dono impostor, que não entendeu o sentido da manifestação cívica, o sentido da manifestação popular. Né? Portanto, nós podemos fazer da rua um espaço de luta e de liberdade, sobretudo. Porque as pessoas, quando vão na rua, quando vão se manifestar na rua, querem manifestar livremente os sentimentos que os comovem, que os impulsionam a fazer essa luta. Portanto, a luta popular é uma das possibilidades a não descartar para fazer frente a este regime. Mas, como disse antes, é essencial que as pessoas se mobilizem para o efeito. Né? Porque a luta de um, somada à luta de vários outros que têm o mesmo sentimento, o compromisso, o dever de ver Angola transformada, ela pode ter significado quando as pessoas perceberem que o interesse coletivo é o que nos deve mover nessa altura. E vencermos os nossos apetites individuais, mas colocarmos como paradigma de luta o interesse coletivo. Portanto, a rua é uma possibilidade. E nós estamos numa situação em que as pessoas estão totalmente zangadas, totalmente frustradas. E duvido muito que a gente consiga chegar em 2027 ainda com esse pacifismo todo. Duvido muito, porque daqui a um mês a situação social e econômica do país vai piorar, né, com a retirada da subvenção dos combustíveis. Portanto, a crise vai se agudizar, né, o Estado Social, que já anda desmontado faz tempo, vai desabar. Portanto, não há espaço mais para as pessoas aguentarem tanta malandrice, tanto desrespeito para com os cidadãos, né? Sobretudo as pessoas vulneráveis que hoje vivem na situação de indigência, de miséria, vão experimentar a pura miséria, né? O mais fundo da miséria. Portanto, tenho as minhas dúvidas que a concretização de uma luta popular não venha a ocorrer antes de 2027. E nós estaremos disponíveis para o efeito. Portanto, é uma luta necessária, mas que se faz também urgente. Portanto, e não se pode ver uma luta, uma manifestação como um ato marginal, né, como vê o regime. Portanto, e quando ele vê nisso é porque é alérgico às mudanças, é alérgico às reivindicações, é alérgico a um pensamento diferenciado. E, sobretudo, quando alguém quer fazer do espaço público o seu espaço de liberdade de luta.